E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo. E hoje a gente vai iniciar um tema importantíssimo no estudo do direito processual civil, que é a petição inicial. Então, a aula de hoje, ela é dedicada ao estudo da petição inicial. Veremos aí o que é a petição inicial e quais são os seus requisitos formais, tá? Primeiramente, esse é um tema basilar em direito processual civil. O estudo da petição inicial é um estudo que vai nos dar todo um arcabouço teórico que vai nos capacitar a produzir petições iniciais nos mais diversos procedimentos. Seja o procedimento comum, seja o procedimento sumaríssimo, seja os procedimentos especiais, o estudo da petição inicial é fundamental. E por que é fundamental? Porque ele é o primeiro ato de qualquer processo. Ele é o ato que vai dar origem ao processo. Ele precisa ser bem feito e precisa ser feito respeitando os requisitos legais. E, em regra, nós sabemos que a gente trabalha com o princípio da inércia, nos termos do artigo 2º do CPC. Em que consiste o princípio da inércia? O poder judiciário, a jurisdição, ela é inerte. Ela precisa de uma provocação para poder agir. Depois que há essa provocação, aí o poder judiciário age a partir do seu impulso oficial, principalmente através de despachos, mas também por decisões interlocutórias e sentenças. Tá? Só que, enquanto o poder judiciário ele não é provocado para agir, em regra ele não pode agir. Daí a importância do estudo da petição inicial. Porque é a petição inicial que vai gerar essa provocação necessária para a atuação da jurisdição, para a atuação do poder judiciário. E essa provocação ela não pode ser feita de qualquer forma. Ela se dá por um ato processual chamado petição inicial, que é um ato solene, que é um ato que deve respeitar requisitos formais, e é o ato que dará início ao processo. Mas falando em início de processo, quando o processo nasce, é uma questão que precisa ser abordada. O processo não nasce com a elaboração da petição inicial. Não é assim. O processo não nasce a partir do momento que o advogado, no seu escritório, termina de redigir uma petição inicial. O processo vai nascer com a propositura da demanda e não com a elaboração da petição inicial. Então, a data da propositura da demanda, a data do seu protocolo, vai ser a data de início do processo. E da onde a gente pode extrair essa conclusão? Do artigo 312 do Código de Processo Civil. Então, peço que nesse momento você pegue o seu código, abra no artigo 312 e acompanhe a leitura junto comigo. Olha só o que diz o artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Isso é a parte do 312 que interessa para a gente. Ele ainda traz, né? Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240, depois que ele for validamente citado. Só um parênteses aqui, sabemos que a citação ela possui 5 efeitos, né? 5 efeitos. 4 deles estão ali no artigo 240 e no seu parágrafo 1º, como a indução de litispendência, a tornar a coisa litigiosa, a completar a relação jurídica e processual. Mas o que interessa para a gente aqui é a parte inicial do artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Logo, a data da propositura da ação é a data do início do processo. E é quando o processo nasce. Assim, a petição inicial somente tirará o judiciário da sua inércia quando ela for protocolada. E depois do protocolo, que percebam, é um ato que depende unicamente do autor, vai haver o registro dessa petição, que é um ato do Poder Judiciário, e depois vai haver a distribuição dessa petição inicial quando o foro possuir mais de uma vara. Em varas únicas, nós não teremos a distribuição. O que é a distribuição? É um sorteio. É por isso que o endereçamento a gente tem o costume de colocar ao juízo dá espaço vara, porque a gente não sabe para qual vara aquele processo vai. Tá? Se no foro tiver mais de uma vara. Tá? Então vai haver o protocolo, vai haver o registro e a distribuição quando o foro tiver mais de uma vara. E a relação entre pedido e petição inicial é a mesma relação que forma e conteúdo. Por quê? Porque a petição inicial não é a demanda. A demanda ela é um ato jurídico que requer uma forma especial. E essa forma especial é a petição
inicial. Então não confundam demanda com petição inicial. A demanda ela exige uma forma especial, exige um ato jurídico solene chamado petição inicial. Então é a petição inicial que é um ato que vai dar origem à demanda, que também é um outro ato. Tá? E a demanda ela é importante porque ela vai ter a função de bitolar, função de limitar a atividade jurisdicional. Por quê? Porque o juiz ele não pode decidir além, aquém ou fora do que foi pedido. Isso a sentença pode ser viciada. Ela pode ter algum problema, né? Extra petita, ultra petita ou citra petita. Veremos isso em outra aula, não nessa. Mas o fato é que a petição inicial, quando bem feita, ela acaba sendo um projeto da sentença. Por quê? Porque ela contém o que o demandante deseja que seja o conteúdo da decisão. Tá? Então perceba, se o autor realmente tiver direito, a petição inicial já vai ser como se fosse um projeto da sentença do juiz. O juiz não pode decidir além do que foi pedido, ele não pode decidir aquém do que foi pedido e nem fora dos limites do que foi pedido. E é por isso que a petição inicial ela, então se mostra como extremamente relevante e o seu estudo igualmente. Porque uma petição inicial bem feita vai ensejar uma prestação jurisdicional melhor. E como a gente estuda a petição inicial? Basicamente, o estudo da petição inicial é o estudo dos seus requisitos formais, que estão lá no artigo 319. Basicamente. Tá? E é isso que a gente começa agora. A gente começa então a estudar os requisitos formais da petição inicial. O primeiro requisito da petição inicial é sua forma. Como deve ser feita uma petição inicial? Em regra, uma petição inicial ela deve ser escrita, datada e assinada. Ela deve ser escrita em língua portuguesa e o fato da exigência de ser língua portuguesa não é uma especificidade da petição inicial. É uma exigência para todo ato processual que deve ser redigido em língua portuguesa. Então a petição, em regra, ela deve ser escrita, datada e assinada. Nós temos alguns casos excepcionais em que a petição inicial ela não será escrita. Ela poderá ser oral. Temos aqui 3 exceções. A primeira exceção é a postulação oral nos juizados especiais cíveis. Os juizados especiais cíveis são juizados competentes para processar as causas que tramitam pelo rito sumaríssimo, da Lei 9.099 de 95. E o artigo 14 dessa lei diz que nas causas até 20 salários mínimos, a parte ela pode postular de maneira oral. E aí nós escapamos essa regra da petição inicial ser escrita. Há autores na doutrina, por exemplo, Daniel Neves, que vão defender que no juizado especial nós nem temos petição inicial. Seria um termo, seria um requerimento, seria simplesmente uma postulação. Não seria uma petição inicial. Até porque a própria petição inicial, quando feita no juizado especial, ela é muito mais simples do que uma petição inicial dirigida por uma vara civil, por exemplo. Então, segundo essa corrente, nós nem teríamos petição inicial no juizado. Mas para outra parte da doutrina, que ao meu ver prevalece, nós teríamos sim uma petição inicial, ainda que mais simplificada, mas teríamos uma petição inicial do juizado especial, só que podemos ter a possibilidade de postulação oral. Quando? Nas causas até 20 salários mínimos. Que aqui a gente vai ver, na verdade, também nem precisa da assistente de advogado, a gente já vê isso. Mas então temos uma primeira exceção, que seria a postulação nos juizados especiais. A segunda exceção é o pedido de concessão de medidas protetivas em favor da mulher que se afirma vítima de violência doméstica e familiar. Previsão do artigo 12 da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Nesse caso, nós não precisaremos fazer uma petição escrita, ela pode ser feita de maneira oral. E a terceira exceção seria o pedido, o procedimento especial da ação de alimentos, estabelecido pelo artigo 3º da Lei 5478 de 68, que é a Lei de Alimentos. Nesses 3 casos, nós não precisaremos de petição inicial. A postulação, o rompimento da inércia do Poder Judiciário poderá ser feito de maneira oral, sempre reduzido a termo por algum serventuário da Justiça, mas será feito de maneira oral.
Então, a petição inicial, em regra, ela é escrita, com essas 3 exceções, ela é datada e ela é assinada. Assinada por quem? Assinada por quem? A petição inicial deve ser assinada por quem detém a capacidade postulatória. E o que é a capacidade postulatória? A capacidade de pedir algo por alguém. Para alguém, né? Melhor dizendo. É um tema estudado em teoria geral do processo. E quem tem capacidade postulatória? Os advogados, os defensores públicos e os membros do MP. Em regra, são eles que têm a capacidade postulatória. E há alguns casos que essa exigência também fica mitigada. E aí nós temos algumas exceções também a essa regra de deter capacidade postulatória. Que exceções são essas? As 3 anteriores que nós vimos, que também podem ser feitas sem assistência do advogado. E também um grande exemplo aqui é a ação constitucional de habeas corpus. Um remédio constitucional voltado à proteção, né, da liberdade de locomoção. O habeas corpus ele não precisa de assinatura de quem tem a capacidade postulatória. Ele pode ser feito por qualquer pessoa. Beleza? E agora, em relação à forma da petição inicial, a gente tem uma pergunta bastante interessante, que é, eu vejo muita confusão em relação a isso, principalmente na prática, né? Na teoria também temos uma confusão, mas principalmente na prática, que é sobre o endereço do advogado. O advogado é obrigado a colocar o endereço dele na petição inicial? O que vocês acham? Sim ou não? Não, não é. Não é um requisito, em regra formal da petição inicial, que se insira o endereço do advogado. Por quê? Porque o artigo 287 do CPC, ele fala que a petição inicial ela deverá vir acompanhada da procuração. E na procuração, aí sim, na procuração você tem o endereço do advogado. Mas então por que temos confusão? Porque o artigo 106 do Código de Processo Civil vai dizer que o advogado precisa colocar o endereço dele, inclusive o eletrônico. Só que se a gente prestar atenção no artigo 106, ele só se aplica para quando o advogado advogar em causa própria. Ou seja, ser ele autor e advogado ao mesmo tempo. Isso não faz o menor sentido. Por que não faz sentido, professor? Porque se o advogado está advogando em causa própria, isso significa que ele é também autor. E se ele é autor, ele colocou o endereço dele, inclusive eletrônico, na sua qualificação como autor. Por exigência do inciso 2º do artigo 319. Então a questão é, o advogado ele é obrigado a colocar o endereço dele na procuração? Sim, é. Ele é obrigado a colocar na petição inicial só quando ele estiver advogando em causa própria. Só quando ele estiver advogando em causa própria. Tá? Só que a prática forense acabou adotando esse requisito como um requisito formal, né? Toda petição que você faz, ou toda petição que você vê, acaba tendo um endereço do advogado. Não tem nenhum problema nisso. Tá? Só saibam que, tecnicamente, ele não é um requisito formal da petição inicial. Às vezes o advogado coloca lá, junto com a qualificação do autor, que é o seu cliente, ou então coloca na nota de rodapé, junto com a logo do escritório, não tem nenhum problema. Ok? Com isso, a gente encerra o nosso primeiro requisito. Estamos aptos a avançar no estudo da petição inicial, para adentrarmos, então, no seu segundo requisito formal, que é a indicação do juízo a quem é dirigida. A indicação do juízo a quem é dirigida. E agora a gente entra no artigo 319, que vai trazer 7 incisos e cada um acaba se apresentando como um requisito formal da petição inicial. A indicação do juízo a quem é dirigida também é chamada de endereçamento. E é geralmente não, sempre vai ser a primeira frase da sua petição inicial. Então diz o artigo 319, acompanha a leitura comigo. A petição inicial indicará, inciso 1, o juízo a que é dirigida. Então, o autor ele deve indicar na petição inicial o juízo perante o qual ele está formulando a sua pretensão. Seja um juízo de primeiro grau, de primeira instância, ou seja um juízo de segundo grau, notadamente ali nas hipóteses de competência originária da segunda instância. E é óbvio que o autor deve observar aqui no endereçamento as regras de competência. Então, recomendo vocês estudarem as regras de competência dentro de teoria geral do processo para saber endereçar corretamente uma petição inicial. Você não vai apresentar uma ação de alimentos perante um juiz do trabalho. Você não vai ajuizar uma ação de investigação de paternidade
perante uma vara criminal. É preciso estudar a competência para fazer corretamente o endereçamento. E muita atenção, porque esse endereçamento ele não pode ser feito de maneira pessoal. Você não direciona a tua causa ao juiz. Você não direciona a pessoa do juiz. Então, tecnicamente, está errado aquela qualificação. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara civil da comarca de... E coloca o nome da comarca. Tecnicamente está errado. Na prática, isso acontece o tempo inteiro. E numa prova, se colocar, por exemplo, na prova da ordem, não vai estar errado por causa disso. Não vai estar errado. Você pode colocar excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Ou juiz federal, se estiver na Justiça Comum Federal. Mas, tecnicamente, pelo código, esse endereçamento não está correto. Porque a gente endereça não para o juiz, e sim para o juízo. Para o órgão jurisdicional. Ainda que você saiba quem será o juiz. Ora, professor, como eu vou saber quem vai ser o juiz? Te dou aqui 2 exemplos. Imagina uma comarca com vara única. Um juiz julga tudo. Juiz Frederico. Você pode direcionar na sua petição inicial ao excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito Frederico? Não. Se fosse assim, toda vez que ele mudar de comarca, o processo teria que acompanhá-lo, e não é isso que acontece. Vocês sabem. Outro caso seria um caso de distribuição por prevenção. Distribuição por dependência. Aqui nós temos um caso em que nós sabemos qual vai ser o juiz que vai julgar aquela demanda. E mesmo assim, a gente não deve fazer esse tipo de endereçamento. A gente vai direcionar como? Qual é a maneira correta? Ao juízo. Ao juízo da vara civil da comarca X. Ao juizado especial. Essa é a maneira correta. E repito, se você fizer na prática, ou numa prova de ordem, por exemplo, eu falo aqui na prova da ordem porque é o que eu mais tenho acesso aqui em razão de eu ser um professor de processo civil. Eu estudo bastante a prova da OAB até para poder orientar os meus alunos da maneira correta. E eu nunca vi a OAB tirando ponto por a colocação pelo endereçamento pessoal, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Mas, tecnicamente, eu preciso alertá-los que está errado. Tecnicamente, o termo correto é ao juízo. E onde o endereçamento é feito? O endereçamento é feito no cabeçalho da petição inicial. Logo na primeira página, na primeira linha da petição inicial, e deve ser observadas aqui as designações corretas. Por exemplo, você não vai endereçar uma ação perante a Justiça Federal e utilizar o termo comarca. Porque comarca é uma unidade territorial da Justiça dos Estados. Tá? Na Justiça Federal, você vai usar o termo seção judiciária ou subseção judiciária, a depender. E por aí vai. Você não vai endereçar para a vara civil uma ação uma reclamação trabalhista. Então, observem as designações corretas, seguindo as regras de competência. E com isso a gente fecha o nosso segundo inciso, que é o segundo inciso não. O inciso primeiro do artigo 319 e o nosso segundo requisito formal, que é o endereçamento da petição inicial. Vamos para o nosso terceiro requisito formal. O terceiro requisito da petição inicial, a gente viu o primeiro requisito é ali a forma, né, escrita, datada e assinada. O segundo requisito é o endereçamento e o terceiro requisito a qualificação das partes. O Código de Processo Civil, no artigo 319, inciso 2, estabelece que todas as partes têm que ser qualificadas. E o que significa qualificar a parte? Significa colocar informações relevantes na petição inicial. E que informações relevantes são essas? Essas informações estão no artigo 319, inciso 2 do CPC, que vai dizer o seguinte, acompanhe a leitura comigo. A petição inicial indicará, inciso 2 do artigo 319 do CPC, o nome, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF, para quando se tratar de pessoa física, ou no CNPJ, para quando se tratar de pessoa jurídica, o endereço eletrônico e o domicílio e a residência do autor e do réu. Com isso, pretendeu o nosso legislador evitar aí o ajuizamento em face de pessoas incertas. Você precisa saber quem é essa pessoa e você precisa ter condições de individualizar essa pessoa dentro de uma sociedade. E também para verificar algumas normas que têm como suporte fático
alguns desses qualificativos. Então, por exemplo, nós sabemos que para algumas ações a gente tem um litisconsórcio necessário entre pessoas casadas. E aí você precisa colocar no polo passivo o réu e também o seu cônjuge, né? Lá nos termos do artigo 79, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então a gente precisa saber o estado civil dessa pessoa. Eu preciso saber o CPF dela, eu preciso saber o nome dela para poder identificar essa pessoa. E além disso, nós temos outras finalidades dessas informações. A análise do pedido de gratuidade de justiça, se existir no processo, ela também se pauta a partir das informações sobre o autor ou o réu. Imagina que o autor ele pede ali a gratuidade de justiça e tem uma profissão que a princípio gere muito dinheiro. Não significa que o juiz vai deixar de dar a gratuidade de justiça pelo simples fato de uma profissão. Mas ele vai levar essa informação em consideração. E a doutrina vem entendendo que o requisito da união estável ele só deve ser exigido quando essa união estável for reconhecida. Porque nós sabemos que na maioria das vezes a união estável é um estado de fato. Às vezes as pessoas vivem em união estável e nem sabem que estão vivendo em união estável. E ele precisa colocar na petição inicial que vive em união estável? Não, nesse caso não. A doutrina inteira vai falar que só é necessário colocar essa informação se a união estável for reconhecida. E ela pode ser reconhecida de forma voluntária, em cartório, ou então judicialmente. Tá? Quando não for reconhecida, não será um requisito da petição inicial. Tá? E em se tratando de pessoa jurídica, agora saindo da questão da união estável e continuando aqui o estudo do 319, inciso 2, em se tratando de pessoa jurídica, a petição inicial ela deve vir acompanhada do estatuto social e da documentação que comprove a regularidade da representação. Para saber que aquela pessoa que está ali é realmente a pessoa que representa essa pessoa jurídica. E se alguma dessas informações do inciso 2 for ignorada? O autor não souber. Nesse caso, ele deve informar na petição inicial. Ele vai informar, por exemplo, nome, prenome, estado civil desconhecido, CPF desconhecido, endereço tal. Não tem problema, ele só vai informar que não conhece. Professor, mas isso não vai gerar uma qualificação deficitária? O que fazer nesse caso? E aí a gente precisa separar em duas partes diferentes, né? Esse déficit de informação, essa qualificação deficitária, ela não pode ocorrer no polo ativo. Por uma razão óbvia e simples. O advogado ele tem acesso ao autor. Então ele vai perguntar para o autor qual é o CPF dele, qual é o estado civil, qual é o seu nome, qual é o seu prenome. E se o advogado oculta essas informações, seja porque ele não conhece o artigo 319, inciso 2, ou seja por má fé, o que o juiz vai fazer? O juiz vai determinar que ele emende a petição inicial a fim de acrescentar aquele requisito que ficou faltando. Então, esse déficit de informação ele não pode ocorrer no polo ativo. Mas no polo passivo ele pode ocorrer perfeitamente. Então, se o autor ele não tem dados que são exigidos para a qualificação em relação ao réu, o que é mais compreensível e o que é frequente em alguns casos, aí a gente tem a previsão dos parágrafos 1º ao 3º do artigo 319. Cuja leitura é essencial, a gente precisa fazer a leitura deles. Olha só que interessante, acompanhem comigo a leitura, abram o código de vocês aí em casa. Olha, parágrafo 1º do 319. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Então vamos supor que o autor ele não tem o endereço do réu. E perceba, ele precisa do endereço para citar. Não tem como citar, seja pelo correio, seja por oficial de justiça, não tem como citar. Tudo bem, ele pode ao final conseguir uma citação por edital, mas ele precisa de algum endereço para tentar antes. O que ele pode fazer? Poderá o autor na petição inicial requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Ele vai falar o seguinte: juiz, olha só, eu não tenho acesso ao endereço dele e eu preciso saber o endereço. Então, o autor requer que sejam, por exemplo, expedidos ofícios para os concessionários de serviço público, por exemplo, a fim de que se tente descobrir o endereço
do réu. É possível, por aplicação do parágrafo 1º. Então, se o autor não consegue o endereço do réu, ele pode pedir para que o juiz tente conseguir. Tá? Aí vem o parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Então, olha só. O que está dizendo o parágrafo 2º? A petição ela vai ser aceita se, muito embora a qualificação tenha sido deficitária, for possível identificar o réu. Então, por exemplo, você coloca lá que o nome dele é José, mas coloca o endereço dele e todos os outros dados. Você não sabe o sobrenome dele. Você consegue identificar quem é esse José? Sim. Só ir no endereço e perguntar quem é o José. Imagina que só tem um José morando lá, né? Você consegue identificar. Então, perceba. Às vezes eu coloco o endereço completo. Ou às vezes eu coloco o nome completo, mas não sei o endereço. Eu coloco o endereço do bar onde a pessoa frequenta. Todo dia, às 3 horas da tarde, ela está naquele bar. E eu coloco essa informação lá. Ele vai ser citado naquele bar, não tem problema. Então perceba, a petição inicial ela não vai ser indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. E a análise é super simples. Qual é a análise que eu tenho que fazer? Olha, com essas informações que eu tenho, eu consigo citá-lo? Se sim, beleza. Se sim, beleza. Toca o processo para frente. Professor, mas aí aquela informação vai ficar faltando do processo? De maneira alguma, porque quando o réu for citado, ele vai se apresentar ao processo. E aí ele vai se autoqualificar. E ele vai trazer essa informação que está faltando. E se ele não fizer isso, o juiz vai intimá-lo a fazer. Beleza? E o parágrafo 3º do artigo 319, ele também é importante. Ele vai dizer o seguinte, olha, a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Então, se o autor não consegue ter acesso a essa informação, impedi-lo de acessar a justiça, aqui nós não teremos um problema, a petição inicial não será indeferida. Então, por exemplo, causas que envolvam réus incertos, causas de litisconsórcio multitudinário. Imagina uma ação possessória contra 5.000 pessoas que invadiram a fazenda. E aí? Quem é o réu? Não sei, é aquela galera toda. Então, a petição inicial ela não vai ser indeferida se a obtenção das informações do inciso 2 tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. E com isso a gente encerra o nosso 3º requisito, que é a qualificação das partes. E aí a gente passa para o nosso próximo requisito, nosso 4º requisito, que é a causa de pedir. O 4º requisito da petição inicial é a causa de pedir. E o que é a causa de pedir? É o suporte fático e suporte jurídico do pedido. Tá? Nada mais é do que o fato e o fundamento jurídico do pedido. E esse requisito, a causa de pedir, ele vem trazido pelo inciso 3 do artigo 319, que acompanha a leitura, diz o seguinte: a petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Prestem muita atenção. Aqui, nesse momento da aula, eu vou explicar a causa de pedir para vocês a partir de um esquema criado pelo professor Fred Didier Júnior no seu livro. Ele esquematiza o fenômeno jurídico da seguinte forma. Imagine que você tem uma hipótese normativa. O que é a hipótese normativa? É o direito objetivo como um todo. E essa hipótese normativa, ela vai incidir em cima de um fato. Quando o fato sofre a incidência dessa hipótese normativa, ele se torna um fato jurídico. Então, o que é o fato jurídico? O fato jurídico é o fato da vida que sofreu a incidência de uma hipótese normativa. Em sala de aula, eu brinco o seguinte, eu pego minha caneta e jogo no chão. Isso é um fato? É. Sobre esse fato, incide alguma hipótese normativa? A princípio, não. Imagina que seja uma caneta minha. Não peguei a caneta de ninguém e danifiquei a caneta. É uma caneta minha. Pego, jogo ela no chão, não aconteceu nada com ela, eu pego ela de volta. Isso é um fato? É. É um fato jurídico? Não. Porque não temos a incidência de uma hipótese normativa sobre esse fato. Só que agora imagina outro exemplo. Imagina que nesse exemplo eu pegue uma caneta e atinja na testa de um aluno. Eu arremesse a caneta, dolosa ou culposamente, na testa do aluno
e lhe causa um dano material e estético, por exemplo. Isso é um fato? Sim. Mas ele é um fato igual ao fato anterior? Não, ele é um fato diferente. Por que ele é um fato diferente? Porque sobre ele incidiu uma hipótese normativa. Então ele é um fato jurídico. Esse fato jurídico vai gerar uma relação jurídica. E essa relação jurídica é uma relação formada por um direito. Que direito? O direito do aluno de ser indenizado. O direito do aluno de exigir de mim uma responsabilidade civil. E aí o fato jurídico e a relação jurídica vão embasar o seu pedido na petição inicial. Então imagine o seguinte exemplo. O menor entra com uma ação de alimentos em face do seu pai. Qual que é o fato jurídico aqui? O fato jurídico é a relação de parentesco e a necessidade do menor e possibilidade do pai. E qual é a relação jurídica? O direito que emana desse fato jurídico. E qual é esse direito? O direito de receber alimentos. Um acidente automobilístico, um carro bate no outro. Isso é um fato? É. Qual é o fato jurídico? O acidente. Qual é a relação jurídica? O direito da parte que não foi culpada pelo acidente ser indenizada. A anulação de um contrato por erro. Qual que é o fato jurídico? A celebração de um contrato por erro. Qual a relação jurídica? O direito de anular esse contrato. Isso tudo vai gerar o pedido. Entenderam? Só que onde está a causa de pedir nisso tudo? A causa de pedir é a soma do fato jurídico com a relação jurídica. O fato jurídico ele também é chamado de fundamentação fática. É o suporte fático. São os fatos que embasam uma petição inicial. É a fundamentação fática. E a relação jurídica é chamada de suporte jurídico ou fundamentação jurídica ou fundamento jurídico. Causa de pedir não é fato jurídico e nem relação jurídica. Causa de pedir é a soma dos dois. É fato jurídico mais relação jurídica. Então, o que é causa de pedir? O suporte fático e o suporte jurídico. É o suporte fático e o suporte jurídico. Tecnicamente, a gente dá um nome de causa de pedir remota ao fato jurídico e de causa de pedir próxima à relação jurídica. Tá? E esse exercício é um exercício que vocês podem fazer com qualquer processo. Qualquer situação da vida que gere um fato jurídico, vocês conseguem fazer esse tipo de exercício. E como isso se apresenta dentro de uma petição inicial? O fato jurídico, ele vem chamado de dos fatos, e aí você vai contar o que aconteceu. É uma redação, né? Você vai explicar o que aconteceu. E a relação jurídica, ela vem com o nome, geralmente, do direito. Ah, professor, então é por isso que eu vejo lá na petição dos fatos e do direito? Sim. Esses são requisitos formais. Esses dois tópicos formam um único requisito, que é a causa de pedir. Artigo 319, inciso 3, que diz que a petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Tá? E percebam, fundamentação jurídica não é a mesma coisa que fundamentação legal. A fundamentação legal é a hipótese normativa. E a fundamentação jurídica é a relação jurídica. Isso significa que o artigo 280 de determinada lei é um fundamento legal ou um fundamento jurídico? É um fundamento legal. É a hipótese normativa. Professor, onde você quer chegar? Eu quero chegar na seguinte frase. A fundamentação legal não é um requisito da sua petição inicial. Você pode fazer uma petição inicial inteira sem citar um artigo de lei. Ela não vai estar errada. Eu não recomendo que você faça isso. Mas ela não vai estar errada. Mas você não pode fazer uma petição inicial sem fundamentar.
E você fundamenta não dizendo artigo, você fundamenta dizendo que houve um fato, sobre esse fato houve incidência de uma hipótese normativa, e aí você pode até citar o artigo, tá? Mas não é um requisito. E esse fato se tornou um fato jurídico e gerou uma relação jurídica. Esse que é o requisito da causa de pedir. É isso que você tem que deixar bem claro na sua petição inicial. E eu brinco que o mais importante da petição inicial é o pedido. O próprio termo petição já denota que o pedido é a parte mais importante. Mas eu brinco que a causa de pedir ele é o coração da petição inicial. Quando você faz ela bem feita, você facilita o teu trabalho. Você facilita o teu trabalho e de quem vai julgar o processo que você está fazendo. Então, professor, eu posso fazer uma petição inicial inteira sem citar um artigo? Poder você pode, mas eu não recomendo que faça isso. Tanto que a gente tem até um enunciado do FPPC, que é o Fórum Permanente de Processualistas Civis, o enunciado número 281, e olha o que ele diz. A leitura diz, eu vou fazer a leitura dele. A indicação do dispositivo legal não é requisito da petição inicial. Não é. E, uma vez existente, não vincula o órgão julgador. Então, eu preciso colocar que o meu fundamento se baseia no artigo tal? Não, não precisa. Mas se você colocar o juiz, ele está vinculado a ele para julgar? Também não. Também não. Porque o juiz ele vai estar vinculado à sua causa de pedir. E não ao seu fundamento legal. E não ao seu fundamento legal. Então, reparem, em resumo aqui, que são dois os suportes do pedido, né? Um suporte de fato, que é o fato jurídico, e um suporte de direito, que é a relação jurídica. Respectivamente, fundamentação fática, fundamentação jurídica dos fatos do direito, causa de pedir remota e causa de pedir próxima. E por que remota ou próximo? Porque eles estão próximos ou perto do pedido. Do pedido. Tá? E devido a essa dupla exigência, a doutrina fala que nós adotamos no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da substanciação da causa de pedir. E o que é a teoria da substanciação da causa de pedir? A exigência dentro da causa de pedir do suporte fático e do suporte jurídico. E a teoria que se contrapõe a ela é a teoria da individualização da causa de pedir. E por essa teoria da individualização da causa de pedir, a causa de pedir ela é apresentada simplesmente pelo direito, né? Pela relação jurídica. Pouco importa o fato jurídico. Isso vai ter relevância para fins de, principalmente, litispendência, mas esse é um tema que a gente conversa em outra aula, não aqui. E com isso a gente encerra o nosso quarto requisito, que é a causa de pedir. Em resumo, a minha petição inicial tem que demonstrar o que aconteceu e qual direito surgiu a partir disso que aconteceu. Dos fatos e do direito. Fundamentação fática e fundamentação jurídica. No mais, é só redação. É só redação. Como você vai fazer isso na sua petição inicial é questão de estilo. Cada autor tem um estilo diferente. Cada advogado escreve de uma maneira. Eu separo dos fatos e depois do direito. Eu, nas minhas petições, eu não coloco nada relacionado a direito nos fatos. Nos fatos eu só conto a historinha. Juiz, foi isso que aconteceu. Agora, qual direito emana desse acontecimento é algo que vai estar na fundamentação jurídica. Com isso a gente passa para o nosso quinto requisito formal, que é o pedido. E o nosso quinto requisito, então, é o pedido. Pessoal, como o próprio nome diz, o nome petição inicial, não existe petição inicial sem pedido. O que é a petição inicial? É o pedido inicial. Toda a petição inicial ela é estruturada para que, ao final, um pedido seja feito. E é em cima desse pedido que o tribunal, que o Poder Judiciário, vai trabalhar para saber se o autor tem ou não direito. Por isso que eu falei, o pedido é o mais importante da petição inicial. Mas o que vem atrás do pedido, sustentando ele, também é muito importante, que é a causa de pedir. Então, o pedido, que é o nosso quinto requisito aqui, ele é um requisito formal e essencial. Não existe petição inicial sem pedido. Toda petição inicial tem pelo menos um pedido. Esse requisito está no artigo 319, inciso 4 do Código de Processo Civil. Uma petição inicial sem pedido é uma petição inicial inepta. O que é a inépcia, né? A inépcia é um problema no pedido
ou na causa de pedir, que impede o juiz de adentrar no mérito da ação. E óbvio, né? Se eu tenho uma petição sem pedido, como é que o juiz vai condenar ou não? Como é que o juiz vai declarar ou não o direito? Como que ele vai constituir alguma situação jurídica, sendo que eu não pedi? Então, o pedido, ele é o núcleo da demanda. É a pretensão processual. É aquilo que se busca do Poder Judiciário. E o pedido, ele é visualizado em duas dimensões. A gente tem o pedido imediato e o pedido mediato. O pedido imediato é o pedido de decisão. É o pedido para que o Poder Judiciário decida. O autor apresenta a petição inicial perante o Poder Judiciário e pergunta: Poder Judiciário, eu tenho direito? Me diga se eu tenho direito. Esse é o pedido imediato, é o pedido de decisão. E o pedido mediato é o proveito que se espera alcançar com o processo, também chamado de bem da vida pretendido. Se eu entro com uma ação pedindo alimentos, o pedido imediato é o Poder Judiciário decida. E o poder mediato é o Poder Judiciário me dê alimentos. Me dê alimentos. E aí a gente tem 4 requisitos do pedido, que a gente vai bater um papo breve aqui sobre cada um deles. O pedido ele tem que ser certo, ele tem que ser claro, ele tem que ser coerente com a causa de pedir e ele tem que ser determinado. Vamos trabalhar agora cada um desses requisitos. Primeiro requisito do pedido: o pedido tem que ser certo. E o que é o pedido certo? Pedido certo é o pedido expresso. É aquele pedido que consta expressamente da petição inicial, nos termos do artigo 322 do Código de Processo Civil, que diz que o pedido deve ser certo. Tá? Então, portanto, em regra, não se admite o chamado pedido implícito. O que é o pedido implícito? É aquele pedido que ele é reputado como feito, reputa-se feito, mesmo quando ele não foi feito. Só que, excepcionalmente, a gente tem casos de pedidos implícitos. São casos autorizados pela lei, em que o juiz ele é obrigado a se pronunciar em relação a alguns temas, ainda que o pedido não tenha sido feito de forma expressa, de forma certa. Então, que pedidos são esses? São os pedidos que constam do parágrafo 1º do artigo 322. O artigo 322 ele vai dizer que o pedido tem que ser certo. Então, o pedido tem que ser certo, o pedido tem que ser expresso. Ele tem que estar expressamente previsto na sua petição inicial. Aí vem o parágrafo 1º e traz as exceções, os casos de pedidos que podem ser implícitos. Leiam comigo o parágrafo 1º do artigo 322. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária, as verbas de sucumbência. Então, olha só, temos 3 pedidos aqui que são implícitos. Então, significa dizer que se você não pede eles no processo, ainda assim o juiz é obrigado a se manifestar sobre eles, sob pena da interposição de embargo de declaração para suprir essa omissão, porque é uma omissão. Então, percebam, juros legais e correção monetária, eu não preciso pedir. É um pedido implícito. Recomendo que vocês peçam, tá? Recomendo que peçam. Ainda que seja um pedido implícito, coloquem na peça de vocês. Mas se vocês não colocarem, por mais que vocês percam ponto em uma eventual prova que vocês façam, relacionada à peça processual, na prática isso não vai ter muita relevância. A não ser que o juiz não se pronuncie em relação àquele ponto, e aí você vai ter que interpor embargo de declaração, né? Para que passar por todo esse desgaste da interposição do embargo de declaração? Então, por mais que seja um pedido implícito, coloque na sua petição inicial, mas saiba que é um pedido implícito. Verba de sucumbência também. Você não precisa pedir na sua petição inicial a condenação do réu aos honorários sucumbenciais, que são aqueles honorários pagos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. Mas mesmo assim, coloquem na peça de vocês. Em relação aos honorários, esse tema é muito importante, aqui eu abro uma observação com vocês, porque o STJ entendia na vigência do CPC de 73, nosso código anterior, que os pedidos, o pedido de honorário de sucumbência, ele deveria ser feito. Não era um pedido implícito. Tá? Essa jurisprudência foi superada pelo CPC
a partir da previsão do parágrafo 1º do artigo 322, que diz que agora é um pedido implícito. Tá? Então, relembrando, pedido certo é aquele pedido determinado, e pedido implícito é aquele que é reputado como feito mesmo quando não for feito. Qual é a regra? A regra é que o pedido tem que ser expresso. Temos 3 pedidos implícitos aqui no parágrafo 1º do 322, que é os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Segundo requisito do pedido, o pedido tem que ser claro. O pedido tem que ser claro. Isso aqui, gente, nada mais é do que uma lição de comunicação, né? Quando você se comunica com alguém, qual é o objetivo? O objetivo é que a outra parte entenda. Então, por exemplo, aquele ditado popular, eu sou responsável pelo que eu disse, não pelo que você entendeu, isso está errado. Isso é senso comum purinho e está errado. Você é responsável pelo que a outra parte entendeu. Tá? Eu sei que existem vários vieses disso, mas você é responsável pelo que a outra parte entendeu. Talvez porque você tenha se expressado mal. Então, o pedido ele tem que ser claro. Pedido claro é aquele pedido que tem clareza. É aquele pedido que não é obscuro. É aquele pedido que o juiz leia e saiba exatamente o que você está pedindo. Tá? Se o pedido for obscuro, aí o juiz vai mandar você emendar ao autor para que esclareça o teor do seu pedido, tendo-se em vista que esse magistrado não pôde compreendê-lo. Tá? O pedido ele tem que ser claro. Terceiro requisito, o pedido tem que ser compatível com a causa de pedir. Ou seja, deve haver uma coerência entre o que se pede e o que se afirma. Se o pedido não for coerente com a causa de pedir, é o caso de inépcia. Imagina, por exemplo, que eu narre na causa de pedir que eu sou filho de determinada pessoa, sou menor de idade e preciso de alimentos, e ao final peça para ele uma reparação por danos morais. Perceba, falta coerência entre a causa de pedir e o pedido. Chega ao final, eu peço uma reparação pelo dano material. Deve haver uma coerência entre o que se afirma e o que se pede. O pedido ele tem que ser coerente com a causa de pedir. Se não for, também é o caso de inépcia. E aí o que o juiz vai fazer? O juiz vai determinar que a parte autora emende a petição inicial para que isso seja ajustado, para que isso seja consertado. E aí se a parte não faz, o processo é extinto sem análise de mérito. E por fim, o último requisito, muito importante do pedido, é que o pedido tem que ser determinado. E o que significa pedido determinado? Significa pedido líquido. Pedido líquido é aquele pedido delimitado em relação à quantidade e em relação à quantidade. E aí, como regra, não se admite o pedido genérico, que se contrapõe ao pedido determinado. Né? O que é o pedido genérico? É aquele pedido certo, mas indeterminado em relação à quantidade. Ele é certo em relação à qualidade, mas em relação à quantidade não se sabe. Tá? Só que, em alguns casos, a lei permite o pedido genérico. Que hipóteses são essas? São as hipóteses do parágrafo 1º do 324. E aqui vale a leitura do caput também. Então acompanhem comigo no código de vocês a leitura do artigo 324 do Código de Processo Civil. O pedido deve ser determinado. Pronto. O pedido deve ser determinado. Só que aí vem o parágrafo 1º e traz as exceções, né, dos pedidos genéricos. É lícito, porém, formular pedidos genéricos, inciso 1, nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. E o que são ações universais? Ações universais são aquelas que têm como objeto uma universalidade. Por exemplo, você compra um rebanho. Você sabe que o rebanho é composto por bois. Você sabe a qualidade. Mas qual a quantidade? Não sei. Você compra uma biblioteca. Você sabe que a biblioteca é composta por livros. Quantos livros? Quais livros? Não sei. Essas ações, nas ações universais, quando o autor pode individualizar também, né? São duas palavras que se encaixam aqui, os bens, nesse caso o pedido não vai ser genérico, vai ser determinado.
Mas se não for, e somente se não for possível que o autor individualize esses bens, aí é admissível o pedido genérico. Tá? Nesse caso, pode ser formulado pedido genérico, se não for possível precisar os elementos que compõem essa universalidade. Inciso 1. Inciso 2. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. E aqui é o caso clássico das ações indenizatórias. Imagina uma ação de reparação por danos materiais, lucros cessantes e danos emergentes, quando você ainda não conhece todos os danos sofridos. Nesse caso, você entra com a ação e é possível, a lei autoriza que você faça um pedido genérico. Você vai narrar o que aconteceu e o teu pedido pode ser de todos os danos decorrentes daquele evento danoso. Então, por exemplo, imagina que determinada pessoa tenha sido atropelada e ela vai para o hospital. E o motorista que a atropelou tenha causado esse acidente por culpa, né? E ele é demandado em juízo para que ressarça, para que compense a vítima pelos prejuízos sofridos, né? Danos estéticos, danos morais, danos materiais. Mas imagina que em relação aos danos materiais ainda não esteja totalmente fechado qual é o valor daquele dano. Porque a cada dia se descobre mais algum problema e são necessárias mais intervenções cirúrgicas naquela vítima, por exemplo. Nesse caso, a lei autoriza que você faça um pedido genérico. Tá? Inciso 3, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Às vezes você tem direito, mas o valor você não sabe, porque você precisa de uma conduta que vai ser praticada pelo próprio réu para você ter esse valor. Exemplo, na ação de prestação de contas. O autor somente vai saber o seu crédito depois da prestação de contas do réu. E a ação de prestação de contas é uma ação de procedimento especial, que tem aí duas fases, né? Uma fase para saber se há o direito de prestar contas ou não, e uma segunda fase para a efetiva prestação de contas. Então imagine que você tem ali um condomínio e você tenha um administrador, um síndico desse condomínio. E o síndico, vocês suspeitam que ele esteja ali desviando algumas verbas do condomínio. Então vocês entram com uma ação de prestação de contas. Mas saiba que em relação ao dano, você pode fazer o pedido genérico porque esse dano ele depende de um valor que, para ser levantado, para ser aferido, eu preciso da conduta do réu. E com isso a gente encerra aqui os requisitos do pedido. Relembrando então, o pedido tem que ser certo, tem que ser claro, tem que ser coerente com a causa de pedir e tem que ser determinado. Ok? E agora a gente entra, ainda dentro do pedido, né, na cumulação de pedidos. É um tópico dentro do pedido, dentro do nosso quinto requisito. A gente pode cumular pedidos? Eu posso ter mais de um pedido numa mesma petição inicial? E a resposta é positiva, né? Claro que eu posso. Mas o que é acumulação de pedidos? Vai existir cumulação sempre que em um único processo houver mais de um pedido. E aí a gente chama isso de processo cumulativo, tá? Acumulação objetiva de processos, de demandas, né? Uma acumulação objetiva nada mais é do que a acumulação de pedidos. Uma acumulação subjetiva nada mais é do que o litisconsórcio. Passivo, ativo ou misto, tanto faz. Tá? Mas vamos focar aqui na acumulação de pedidos. A acumulação de pedidos ela é classificada pela doutrina. E a primeira classificação é que vai dividir a acumulação em homogênea e heterogênea. A acumulação homogênea é aquela em que os pedidos são formulados pelo mesmo sujeito. O autor, ele pede dano moral, dano material e dano estético. 3 danos. Então, essa acumulação é uma acumulação homogênea. Por sua vez, a acumulação heterogênea é aquela que os pedidos são formulados por partes diferentes. Por exemplo, o pedido do autor na petição inicial e o pedido do réu em reconvenção dentro da contestação. E a gente vai ver já na aula própria o que é reconvenção. Mas é possível que o réu reconvenha em face do autor e aí nós teremos uma hipótese de acumulação de pedidos heterogênea. A acumulação de pedidos ela também se divide, ela também é classificada
entre cumulação inicial ou cumulação ulterior, também chamada ulterior de superveniente. E a acumulação inicial é aquela que ela existe desde o nascimento do processo. O processo ele já se inicia com a acumulação de pedidos. E a acumulação ulterior é aquela que o processo não nasce com acumulação, mas a acumulação ela ocorre, ela surge ao longo do processo. Vou dar dois exemplos. A reconvenção. Na reconvenção é um exemplo. Ou então, através do aditamento da petição inicial. O autor vai e adita a petição inicial para acrescentar um pedido. E aqui nós temos, portanto, uma hipótese de acumulação ulterior. Mas dentro da classificação do pedido, o que mais interessa, o que é mais importante é a acumulação própria e a acumulação imprópria.